Ok, Bereshit, os irmãos já sabem, é o nome de Gênesis em hebraico e significa B, em, e Reshit é princípio. Então, no princípio, daí o livro dos começos. Tá? Então, você já começa a aula falando em hebraico. O versículo todo de Gênesis primeiro é Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Mas o que nos interessa é o português, né? Então, vamos lá. Então, vamos tratar hoje de algumas dificuldades interpretativas. E aí eu peço que você abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 4, versículo de 16 a 17. Até o momento, nós estamos com 20 pessoas na sala. Ok? Gênesis 4, 16 e 17. Espero que vocês tenham aberto, mas aqui na tela está o texto. Mas é sempre bom conferir na Bíblia aberta. Ok. Gênesis 4, 16 diz assim: Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. E coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. E aí a gente tem o primeiro problema aqui, né? Até porque a Bíblia diz que Deus criou Adão e Eva e ordenou que eles crescessem e se multiplicassem. Mas o que aconteceu? Eles tiveram Caim e Abel, e Abel foi morto por Caim. E aí, de repente, a gente vê agora aqui nesse texto, para os irmãos que estão chegando agora, não é? Nós estamos em Gênesis 4, 16, 17. Nós já estamos com 22 pessoas, e agora tem mais. Graças a Deus, nós estamos aí. O pessoal está chegando, né? Questão do horário, nós já estamos aí com 24 pessoas. Então, nós estamos em Gênesis 4, 16, 17. E o texto diz assim: Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden, e coabitou Caim com sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Enoque. Só que a gente sabe que Deus criou Adão, Eva, e eles tiveram 2 filhos, Caim e Abel. E Caim, por uma questão de ciúme, de inveja, matou Abel. E agora a gente vê o texto, Caim se retirando da presença do Senhor e indo habitar na terra de Nod. E aí a gente tem o primeiro problema, que é o seguinte: quando você tem uma terra com nome, significa que aquela terra foi conquistada ou foi construída a cidade e recebeu o nome do seu fundador. Dê uma olhada aí no versículo 18 do capítulo 4, que está escrito assim: a Enoque nasceu, no versículo... a Enoque nasceu-lhe Irade gerou aqui são só os descendentes. Caim vai dar a cidade que ele construiu, ele vai dar o nome do filho dele. Tem o outro, Nimrod, que construiu lá a Torre de Babel, também vai dar o nome dele. Então, sempre que alguém, naquela época, construía uma cidade, ele dava o seu nome. Então, se Caim saiu da presença do Senhor e foi habitar na terra de Nod, é porque existiu um ser humano chamado Nod que construiu aquela terra. Construiu aquela terra, não, a cidade, e deu nome àquela terra. E aí, pior ainda, é que no 17 diz que coabitou Caim com sua mulher. Que mulher? De onde é que apareceu essa mulher que Caim
coabita, tem relações, casa e concebe um filho a Caim chamado Enoque. Então, a gente tem aqui, irmãos, uma dificuldade interpretativa. Como é que se justifica Caim ter saído e ter ido para uma terra onde já tinha outras pessoas, porque alguém já tinha dado nome àquela terra, e ainda ter uma mulher com quem ele casa e tem um filho, se na verdade só era Adão, Eva e Adão, Eva, Caim e Abel agora estava morto. Triste o negócio, não é? Complicado? Vamos lá, eu gostaria de ouvir aí a participação dos irmãos um pouquinho. Me digam aí, falem alguma coisa. Pode, eu vou ver como é que eu faço para liberar aqui os microfones. Eu nunca sei direito. Aqui embaixo. Microfones liberados. Se alguém quiser falar alguma coisa da perplexidade disso. E aí, o que vocês acham? Eu não estou nem entendendo. Não está conseguindo entender? Vamos lá, vamos tornar a coisa um pouquinho mais simples, então. Vou fechar aqui um pouquinho de novo os microfones. Deixa eu tentar fazer a coisa um pouquinho mais clara. Lembrem-se, irmãos, Deus criou Adão, Eva, e de Adão e Eva nasceram Caim e Abel. E Caim matou Abel. Então, tem 3 pessoas sobre a face da terra. Adão, Eva e Caim. Uma vez que Abel foi assassinado. Opa. Como é que eu faço para sair? Irmãos, é só vocês desligarem o microfone de vocês, porque quando você fala no microfone, aí a sua imagem vem para a tela. Tá bom? Então, mantenha só o seu microfone desligado. De vez em quando eu vou abrir para os irmãos falarem alguma coisa. Então, a gente tem 3 pessoas sobre a face da terra. Caim, Caim, Adão e Eva, porque Abel foi assassinado. Então, nós só temos 3 pessoas sobre a face da terra. Mas, depois que Deus põe sobre Caim, que matou Abel, um castigo, ele vai para a terra de Nod. Se ele foi para a terra de Nod, significa que alguém fundou essa terra e deu a essa terra o nome dele, que era Nod. E, além disso, Caim ainda encontra uma mulher lá, ou ele leva a mulher e casa com ela, tem relações com ela, e ela ainda dá um filho. Então, de onde foi que surgiram essas outras pessoas? De onde foi que apareceu o Nod? De onde foi que apareceu a mulher com quem Caim casou, se só tinha Caim, Abel, Adão e Eva, e Abel já estava morto? Não estão entendendo? Por isso que eu coloquei como dificuldades interpretativas do livro de Gênesis. Como é que se explica isso? De onde surgiram essas outras pessoas? Né? E aí a gente precisa olhar e entender a Bíblia para que a gente responda a essas questões sobre as quais nós somos, às vezes, questionados. Então, vamos lá. Primeiro, a gente precisa dar uma olhada em Gênesis, capítulo 5, versículo de 1 a 5. Abra a sua Bíblia em Gênesis 5, de 1 a 5. O texto está na tela, mas você pode acompanhar na sua Bíblia. Em Gênesis 5, de 1 a 5, está dito o seguinte, olha, esta é a genealogia, é o livro da descendência de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Adão, em hebraico, é uma palavra que significa humanidade. Então, ela pode ser usada aí tanto para o homem como para a mulher. Então, aqui Deus criou Adão e Eva. Só que diz o versículo 3 que viveu Adão 130 anos
e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Então, quando Adão tinha 130 anos, nasceu Sete. E depois que ele gerou a Sete, diz o texto que Adão viveu 800 anos e teve, olha aqui, queridos, ó, filhos e filhas. E todos os dias da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Então, na verdade, Adão teve vários filhos e várias filhas, e quando Caim matou Abel, a gente não sabe já quantas pessoas já haviam nascido além deles, não é? De forma que Caim possivelmente casou com uma das irmãs dele, e a Nod, que é aqui que aparece nesse aqui, Nod era um, talvez, dos seus irmãos também que já tinham saído de lá. Então, a gente encontra a resposta a isso nesse texto aqui de Gênesis, que mostra que Adão teve filhos e filhas. Filhos e filhas. Adão viveu 100 anos e teve filhos e filhas. Essa é uma explicação. Uma outra explicação é um pouquinho mais complexa. Eu preciso que os irmãos acompanhem bem comigo. Eu vou até botar aqui para eu ver o rostinho dos irmãos, se as câmeras de vocês estiverem ligadas. Deixa eu ver aqui. Quero ver as expressões. São 24 pessoas aqui na sala, graças a Deus. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui as expressões. Todas as câmeras estão, quase todas as câmeras estão desligadas. Não dá para ver todo mundo aqui, mas não dá para ver todo mundo. Mas vamos ver. Bom, dá para ver a expressão de alguns. Chegando mais gente. A outra explicação para isso é um pouquinho mais complicada e eu peço que os irmãos acompanhem aí com mais detalhes. Vejam bem. Quando foi que Deus deu a ordem para o homem crescer e se multiplicar? Foi antes ou foi depois da queda? Eu vou liberar aqui o microfone para ouvir os irmãos. Quando foi? Quando foi que Deus disse para o homem crescer e multiplicar? Foi antes ou foi depois da queda? Antes da queda. Depois da queda ou foi antes? Antes da queda. Antes da queda. Tem um chat aí também. Você pode usar o chat aí, pode ir dizendo. Deus ordenou ao homem que ele crescesse e multiplicasse antes da queda. Portanto, aquela ideia de dizer que a queda do homem foi o sexo, isso é balela, não é? Porque Deus mandou que o homem crescesse e se multiplicasse quando eles ainda estavam no jardim do Éden. Preste atenção. Então, quando Deus determinou que o homem crescesse e multiplicasse, é que ele tivesse relações com a sua esposa e eles pudessem ter filhos, e eles ainda estão dentro do Éden, quando essa ordem de Deus foi dada, não é? E aí, a gente, então, com base nessa informação, pensa uma outra coisa. Quando Eva pecou, qual foi o castigo que Deus deu para Eva? O que Deus disse para Eva que seria o castigo dela? Deus disse para Eva, olha, você vai ter filhos com dores. Eu vou multiplicar as dores do teu parto. Então, preste só atenção nisso. Se ele está multiplicando as dores do parto, eu pergunto para vocês, como é que eu multiplico algo que ainda não aconteceu? Vocês estão me entendendo? Sim. Sim. Se eu estou dizendo... Estou vendo que os irmãos têm colocado aqui várias coisas, só que aqui não dá tempo de eu ler.
mas eu vou ler depois. O Alexandre vai me dizer, vai me dando dica. Cuidado que alguém está riscando a minha apresentação aqui. Quando passa na tela. Muito bem, vamos lá. Pensem comigo. Deus mandou que o homem crescesse e se multiplicasse antes da queda. E quando Eva cai, Deus diz para ela, eu vou multiplicar as dores do teu parto. Como é que ele vai multiplicar uma coisa que ela não sentiu? Se ele está multiplicando as dores de parto, é porque antes ela pode, escutem o que eu estou dizendo, ela pode ter tido filho, uma dor muito limitada, e agora essas dores, depois da queda, serão aumentadas. E aí a possibilidade de que antes da queda, Adão e Eva pudessem ter tido filhos. E quando caíram, sai todo mundo do paraíso. Isso é uma possibilidade. Mas eu vou aumentar ainda mais a questão. Lembrem-se que quando, abrindo aí a sua Bíblia, no livro de Gênesis capítulo 4, diz o seguinte, quando Caim matou Abel. Estão com a Bíblia aberta? Não, aqui. Uhum. Capítulo 4 diz assim, versículo 14. Caim matou Abel, e aí Deus colocou sobre ele, o chamou para conversar, e aí Caim diz o seguinte, versículo 14 do capítulo 4. Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença. Hei de esconder-me, serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. Preste atenção. Quem comigo se encontrar, me matará. Ou Caim ficou doido quando matou Abel, ou o que ele está dizendo faz sentido, porque Caim está dizendo o seguinte, olha, eu vou sair aqui da tua face e vou caminhar por outros lugares da terra, e se alguém me encontrar, vai me matar. Mas quem é que iria encontrar Caim se só existisse Adão, Eva, Caim, Adão e Eva? Se só existisse os três, quem é que iria matar Caim? Né? Esse medo de Caim seria injustificado, seria loucura. Então, Caim estaria perturbado? Caim estaria perturbado porque matou o irmão? Ou, de fato, haveria a possibilidade dele encontrar outra pessoa? Se só Caim tivesse falado isso, eu ficaria assim achando que ele estava meio doido. O problema é o que vem depois. Nós lemos Gênesis 4, no versículo 14, não foi? Agora leia o versículo 15 comigo. O Senhor, porém, lhe disse assim, qualquer que matar Caim será vingado 7 vezes. Em outras palavras, Deus concordou com Caim de que, de fato, ele poderia vir a ser morto por alguém. E se ele poderia vir a ser morto por alguém, é porque tinha pessoas. Então, a gente vive aqui numa situação bem interessante, né? Nós estamos aqui, irmãos que estão chegando agora, estudando algumas dificuldades interpretativas do livro de Gênesis. Nós já estamos com 28 pessoas na sala presente, graças a Deus. Então, veja bem, Caim, a gente tem Adão, Eva, Caim e Abel. 4 pessoas. Caim matou Abel. Ficaram 3 pessoas. Caim é expulso da presença de Deus e Caim diz o seguinte, escuta, Senhor, se eu for andar por aí, alguém vai me encontrar e vai me matar. Quem é que iria matar Caim se só existisse Caim, a mãe dele e o pai dele?
E o pior, Deus ainda concorda com Caim que ele de fato poderia ser assassinado por alguém, e para que isso não acontecesse, ele colocou em Caim um sinal, para que quem encontrasse Caim não matasse. Logo, quando Caim mata Abel, fica já caracterizado que eles não eram mais os únicos sobre a face da terra. Outras pessoas já haviam nascido, ou talvez já tivessem nascido ainda no paraíso e que foram expulsos de lá também junto com Adão e Eva. Essa é uma segunda possibilidade interpretativa. Então, como é que a gente entende esse texto? Primeiro, a gente viu aqui em Gênesis, no capítulo 5, que Adão teve filhos e filhas. Então, os filhos poderiam ser as pessoas que iriam encontrar Caim, poderiam matá-lo, e a mulher com quem ele casou era uma das suas próprias irmãs. E a segunda é que é possível, talvez, que mesmo antes da queda, quando Deus determinou que eles poderiam ter relações e procriar, poderiam ter filhos ali naquele período, né? Bem interessante, não é, irmãos? Bom, vamos lá. Vou abrir o microfone de vocês aqui. Alguém quer falar? Okay. Alguém quer falar? Todo mundo bota essa passa, carga. Se não tiver cuidado, é. Alguém quer falar? E como é que tem que dar? Todo mundo entendeu aí o raciocínio? Vem, professor. Pode falar, mas não. Zaida. Sim. Tempo de aparelho. Meu É comentário, mesmo, ó. essa cidade, ela significa lugar de errante. Não é mas é um lugar que foi separado para pessoas que andavam errantes. Isso, exato. Era uma cidade que recebia as pessoas errantes. E se de fato esse local tem um nome, é porque alguém colocou o nome nesse lugar, não é? As cidades eram dadas o nome de quem construía os lugares. Quando a gente fala cidade, é claro que você não vai pensar numa cidade como a gente pensa hoje em Manaus, mas era um lugarejo onde as pessoas já viviam em comunidade. E aí a gente vê, irmãos, que se Deus concorda com Caim que ele poderia ser assassinado, é porque tinha outras pessoas. E quem eram essas outras pessoas? A gente vê aqui no texto que nós lemos aqui, de Gênesis 5, de 1 a 5, que poderiam ser os outros filhos de Adão e Eva, porque Adão viveu 930 anos, e quando ele estava até nos 800 anos, ele ainda estava tendo filhos e filhas. Não é? E a outra possibilidade é aquela que eu falei para os irmãos, quando Deus determinou que o homem pudesse ter relações com a sua esposa e procriar, isso se deu ainda antes da queda. E quando Deus disse que ele vai aumentar a dor do parto, é possível que ela já tivesse tido essa experiência antes. Então, a gente tem aqui a nossa primeira dificuldade interpretativa que nós tratamos aqui. Mas ainda tem outro. Vamos lá. Vou passar aqui o outro. Aqui, irmãos, Gênesis 6, de 1 a 4. Abram as suas Bíblias em Gênesis 6, de 1 a 4, por favor. O texto está na tela, mas é bom que você acompanhe aí. O que diz esse texto? Esse texto diz o seguinte: como se foram multiplicando os homens da terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que, entre todas, mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos
de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Eu não consigo... eu não consigo sublinhar aqui o coisa não... Anotações. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Aqui. Quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens. Olha esse texto aqui, irmãos. Preste atenção para ver se vocês entendem essa questão aqui que eu vou explanar agora com os irmãos. Quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens. Esse texto diz que quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, nasceram pessoas gigantes. Olha aqui o que ele diz. Ó. Havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, nasceram gigantes. E esses gigantes eram homens valentes, foram varões de renome na antiguidade, naquele período. E aí eu pergunto para os irmãos, quem são esses filhos de Deus? Irmãos, eu vou desligar aqui o microfone dos irmãos para que a gente consiga, senão dá microfonia. Quem são, então, esses filhos de Deus que possuíram as filhas dos homens e que deram aí, a partir deles, origem a gigantes, homens muito valentes, muito famosos ainda na época deles? Quem eram os filhos de Deus e quem eram as filhas dos homens? Aqui é uma outra questão de difícil interpretação, que a gente precisa analisar com cuidado. Primeiro, aqui em cima, diz o seguinte, olha. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, e eram mulheres muito bonitas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens, veja que ele faz uma separação entre filhos de Deus e filhos dos homens. Ele diz que, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, dentre as que mais lhe agradaram. E dessa relação aqui, olha, dessa relação nasceram gigantes. E esses gigantes eram homens extraordinários, valentes, homens de renome durante aquele período da antiguidade. Então, a gente precisa entender quem são os filhos de Deus e quem são os filhos dos homens, nesse texto aqui, e por que essa relação dos filhos de Deus com os filhos dos homens deu origem a gigantes, né? Um texto bem interessante. Como é que a gente analisa esse texto? Primeiro, a gente precisa entender o seguinte. Existem alguns comentaristas da Bíblia que dizem, que entendem que houve duas quedas angelicais. Preste atenção no que eu vou dizer para os irmãos. Duas quedas angelicais. A primeira queda teria acontecido ainda no céu, quando Satanás e a terça parte dos anjos resolveram tomar o trono de Deus. Resolveram lutar contra Deus para tomar-lhe ali o trono. E o que aconteceu? Satanás foi, então, expulso do Éden, foi lançado na terra, porque Deus não pode tolerar pecado. E ele era simplesmente um anjo, não tinha nenhum poder para atuar contra Deus. Ali foi a primeira queda angelical. Aí, alguns estudiosos dizem que houve uma segunda queda angelical que se deu na terra. Na terra. Preste atenção. Como é que se deu? Segundo esses comentaristas, não estou dizendo que eu concordo com eles, eu estou dizendo para os irmãos o que pensam alguns comentaristas. Eles dizem o seguinte, que quando o homem caiu, Adão e Eva caíram, eles foram expulsos do paraíso. E ao serem expulsos do paraíso, Deus colocou querubins na entrada do jardim do Éden para que os homens não voltassem
e entrassem no jardim do Éden e comessem da árvore da vida. Então, Deus colocou querubins ali, eles ficaram protegendo a entrada do Éden com espadas desembainhadas, eram anjos, querubins e anjos da alta patente celestial. E esses comentaristas da Bíblia entendem que esses anjos são os chamados filhos de Deus aqui. E que esses anjos, enquanto estavam ali vigiando a entrada do jardim do Éden, eles viam a humanidade ali, os homens, as mulheres que iam nascendo, foram observando, olhando, e de repente começaram a perceber que dentre aquelas mulheres existiam algumas muito bonitas, muito lindas. E esses anjos, esses querubins, eles então resolvem ter relações com as mulheres. E aí o problema surge, porque uma relação entre anjos e seres humanos deu origem a seres extraordinários, que seriam esses gigantes, são seres sem almas, são seres que são conhecidos na literatura como Nefilins, e que, portanto, essa relação entre seres angelicais e seres humanos teria dado origem a esses aqui que são conhecidos como gigantes na Terra. Não é? Então, haveria aí uma segunda queda, uma queda que aconteceu dos anjos, queda angelical, na Terra. A primeira foi Satanás, que cai no céu, e a segunda, os querubins que ficaram vigiando o jardim do Éden, que, olhando para as mulheres bonitas, não é, filhos dos homens, eles aqui são chamados de filhos de Deus, têm relações com essas mulheres, e daí nascem esses seres que são seres extraordinários, homens muito valentes, homens gigantes, homens enormes, de grande estatura. Não é? Aí a gente vê resquícios como Golias, que tinha quase 3 metros de altura. Essa é uma interpretação que é dada por alguns comentaristas da Bíblia. Eu, particularmente, discordo e vou dar aos irmãos aqui as razões pelas quais eu não penso desse jeito e a gente vai interpretar de uma maneira diferente. A primeira é o seguinte: Jesus, quando estava dando uma resposta aos fariseus, no Novo Testamento, sobre casamento, os judeus chegam para ele e narram uma história. A história era o seguinte: olha, uma certa mulher casou com um homem aqui entre nós. Mas esse homem morreu. E pela lei mosaica, quando isso acontece, o irmão do que morreu assume essa mulher para que gere descendência para o irmão morto. Acontece que essa mulher casou com o irmão do que morreu, mas esse irmão também morreu e não deixou descendência, e aí o outro assumiu, e assim foram 7. E depois dos 7 ou 5, não me lembro direito, todos morreram, morreu também a mulher. Aí eles fizeram a pergunta: olha, Senhor Jesus, lá no céu, essa mulher vai ser casada com qual desses homens? Já que todos eles a desposaram. E aí Jesus faz uma revelação impressionante na resposta dele. Jesus diz assim: olha, no céu não há casamentos. No céu, eles nem casam, nem são dados em casamento. Eles são, porém, como os anjos no céu. Ou seja, os anjos, eles foram criados individualmente, um por um. Não existe um anjo masculino e anjo feminino, e eles não tiveram relações angelicais para terem outro anjinho. Né? Os anjos foram criados um a um por um. Logo, eles são seres assexuados, ou seja, eles não possuem órgão genital reprodutivo, porque não há necessidade disso. Deus os fez individualmente, em escalas de hierarquias diferentes. Ora, se os anjos não são assexuados, ou seja, não têm órgão sexual masculino para manter relações com uma mulher, como é que essa relação se ia dado entre um anjo e uma mulher?
Mas vamos ainda conjecturar e pensar o seguinte: vamos supor que um anjo de fato pudesse ter relações com a mulher. E se isso tivesse acontecido, mesmo assim seria uma impossibilidade de nascerem filhos, porque ele não iria ejacular, ele não tem esperma, ele não tem esperma. Portanto, seria uma impossibilidade de um anjo ter relações com uma mulher e, a partir daí, ela gerar filhos que fossem seres sobre-humanos, seres que tivessem características de homem, de ser humano e de anjo. Então, eu penso que há uma impossibilidade aí, genética, científica, não é? Porque o anjo não ejacula, simplesmente. E ele não tem órgão sexual, porque ele foi criado individualmente no céu, um por um. Portanto, esses homens aqui, os filhos de Deus, não, que possuíam as filhas dos homens, não poderiam, em hipótese alguma, serem anjos. Não existiu uma segunda queda angelical. O que existiu foi outra coisa. E aí a gente precisa entender o que existiu, então. E aí, eu preciso que vocês acompanhem comigo algo que aconteceu aqui também, em Gênesis. A Bíblia diz que, a partir de 7, o homem começou a buscar a Deus. Isso está... nós lemos aqui em Gênesis 1, 6... Gênesis 5, Gênesis 5, vou voltar aqui um pouquinho. Gênesis 5. Esta é a genealogia de Adão no dia em que foram criados. No dia em que Deus os criou, a semelhança de Deus o fez, homem e mulher o criou e os abençoou e lhe chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Muito bem. E aí, a partir de 7, aquela descendência anterior, que foi ali a partir de Caim, não é? Que totalmente corrompida, a partir de 7, o homem voltou a se relacionar de novo com Deus, a partir de 7. E esses descendentes de Sete passaram a ser chamados de filhos de Deus, porque voltaram à sua relação com Deus, à sua intimidade com Deus, diferente da de Caim, que viveu sob o pecado e sob o distanciamento de Deus. E quando a Bíblia diz aqui que os filhos de Deus, vendo que as filhas dos homens eram formosas, a gente deve interpretar que essa geração nova que nasceu, que surgiu a partir de 7, quando Adão tinha 130 anos, e que a partir dali houve uma geração de pessoas que passaram a buscar a Deus, a ter intimidade com Deus. Você vai ver lá Enoque, que foi inclusive trasladado por viver uma vida de intimidade com Deus, tão grande profundidade que a Bíblia diz que eles não eram dignos de viver sobre a face da terra. Então, quando esses que viviam sobre a relação de intimidade com Deus, filhos de Deus, tiveram relações, vendo que as filhas dos homens aí das descendências mais de Caim eram bonitas, tiveram relações com elas, fizeram matrimônios com ela, e aí a coisa se complicou porque começou a misturar de novo aquilo que a Bíblia diz que não deve ter comunhão entre a luz e as trevas, não é? E aí a coisa se complicou de tal maneira que lá no capítulo 6, no versículo 1 de Gênesis, diz que, como se foram multiplicando os homens na face da terra e lhe nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram-nas para si. E aí, mais na frente, a gente vai ver que o resultado disso
no versículo 5, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que eram continuamente mal todo o desígnio do seu coração. E aí ele precisou trazer o dilúvio. Então, vou abrir aqui para ver o rostinho dos irmãos. Eu vou abrir aqui um pouquinho para perguntar de vocês. Vocês estão entendendo? Alguém tem algum comentário, alguma coisa? Está aberto os microfones, podem falar. As câmeras de vocês também, se vocês quiserem, podem abrir sem nenhum problema. Vocês já puderam entender aí que, na verdade, os dois problemas interpretativos. Primeiro era de onde saíram as outras pessoas e construíram a terra para onde Caim foi morar, a mulher com quem casou com Caim, e a gente viu que, na verdade, Adão não teve só aqueles filhos, ele teve filhos e filhas e durante 800 anos, e que aquela mulher com quem Caim casou certamente era uma irmã dele, a pessoa que construiu a cidade onde Caim foi morar certamente também era um irmão dele, né? Nós vimos essa possibilidade. E agora é aqui, nesse segundo texto, onde se fala em filhos de Deus e filhos dos homens e as mulheres, as filhas dos homens. E a gente viu aí que há aquela ideia de que houve duas quedas angelicais, uma no céu, a outra na terra, e que essa segunda queda teria sido os anjos que ficaram guardando o paraíso, que teriam tido relações com as mulheres, e aí nascido esses seres poderosos, e a gente viu que isso é impossível, porque os anjos são assexuados, os anjos eles não têm órgãos sexuais, e mesmo que tivessem, eles não ejaculam, não expelem espermas, não poderiam ter filhos. Logo, quem são esses filhos de Deus? São aquela geração que nasceu a partir do nascimento de Sete, que é uma geração que voltou a buscar o Senhor, voltou a ter intimidade com Deus, diferente daquela geração de Caim que vivia distanciada do Senhor. E o resultado é que, quando os filhos de Deus, essa nação, essa parte dos descendentes de Adão, que viviam em santidade, que viviam em relação com Deus, cujo um dos maiores exemplos é Enoque, se relacionaram com pessoas que não tinham a mesma responsabilidade de intimidade com Deus, foi que a geração toda se corrompeu e levou ao dilúvio para a destruição de toda a terra, com exceção da família de Noé. Obrigado. Os irmãos estão atentos. Agora, eu quero só voltar aqui com vocês de novo para levantar o último ponto aqui para a gente concluir a nossa aula de hoje. Hoje eu só estou trazendo problema para a gente resolver. Né? Aqui diz o seguinte, olha, nesse trecho. Não, aqui não. Aqui no... Que em algum lugar aqui, no versículo 3, acompanhem comigo, eu vou botar aqui, ó, para vocês seguirem. Tem uma criança que está perto. E versículo 3, ele não está me obedecendo. Versículo 3 aqui, estão vendo? Direitinho? Diz, então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. 120 anos. Então, pergunto para vocês, irmãos, quantos anos um ser humano pode viver no máximo? Os microfones estão abertos. 120. 120 anos. 120 anos. Podem falar, só tem 120 anos. É o máximo que um ser humano pode viver? É isso que Deus está dizendo? Sim. É isso que o texto está dizendo? Muito bem. Mas eu devo dizer para vocês que não é. Não? Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo o seguinte, que o homem se corrompeu em função da mistura da geração de Sete, que era uma geração que buscava Deus, com a geração de Caim, que era uma geração que não buscava Deus, e houve a corrupção completa, que a Bíblia diz que todo gênero humano era só corrupção. E Deus disse que, a partir dali,
o homem só iria permanecer sobre a face da terra 120 anos. Mas esses 120 anos aqui, queridos, são os 120 anos que seriam levados para que a arca fosse construída. Então, Noé constrói a arca em 120 anos. Depois de 120 anos, toda aquela geração seria exterminada, seria destruída, seria aniquilada, com exceção da família de Noé, que entrou na arca e que levou 120 anos para ser construída. Então, professor, esses 120 anos eu posso considerar como a sentença que Deus determinou que iria levar daquele dia a 120 anos para que a sentença de Deus caísse sobre a humanidade caída, é isso? Exatamente isso, Dani. Exatamente isso. A partir daquele momento em que aquela geração de crentes se uniu com a geração de descrentes, os crentes não conseguiram trazer os crentes para a luz, mas os descrentes levaram os crentes para a escuridão. E como resposta, houve a corrupção completa do gênero humano. E aí o que aconteceu? Deus disse, a partir daqui até 120 anos, a sentença de vocês é que daqui a 120 anos eu destruirei toda essa geração. E Deus fez isso com um dilúvio. E 120 anos é o tempo que ele levou para que Noé construísse a arca. Amém. Maravilha, não é? Eu devo dizer para os irmãos aqui, voltando para nós temos uma telinha aqui, nós temos presentes, irmãos, nessa aula, com a graça de Deus, 27 pessoas. Já tivemos até 28, mas alguém acho que desistiu.